Cumprimento os amados irmãos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui é o amigo irmão que vos fala, o presbítero Helder. Meus amados, nessa noite, a todos do grupo Boas Novas de Salvação que estão me acompanhando aí pelo Facebook, quero deixar uma palavra aqui para você, meu irmão, minha irmã. Uma palavra de fé, de perseverança, que se encontra aqui na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo de número 3, versículo 12, diz assim a palavra do Senhor: mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui alcançado por Cristo Jesus. Eu vou ler, amados, do versículo 12 em diante, para que esse versículo não fique fora do contexto. Diz assim a palavra do Senhor. Versículo de número 12. Não que já a tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo o que haja alcançado, mas uma coisa faço, e que é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus, em Cristo Jesus. Pelo que todos quantos já somos perfeitos, sintamos isto mesmo. E se sentis alguma coisa de outra maneira, também Deus vô-lo revelará. Mas quando naquilo que já chegamos, andemos segundo a mesma regra e sintamos o mesmo, versículo 17. Sede também meus imitadores, irmãos, e tende cuidado, segundo o exemplo que tendes em nós, pelos que assim andam, porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O fim deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles é para a confusão deles mesmos, que só pensam nas coisas terrenas. Mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder, de sujeitar também a si todas as coisas. Graças a Deus. Que palavra abençoada, meus amados. Então, eu separei algo aqui que fala a respeito da perseverança. Por que muitos dos obreiros, dos diáconos, dos ministros, até mesmo dos pastores, da membresia em geral, têm ficado à beira do caminho? Amados, porque tem faltado perseverança. Perseverança é uma palavra fundamental. É algo que o próprio Senhor Jesus disse isso, e ele perseverou, amados, no seu propósito, porque Deus o enviou para que ele pudesse dar a vida por mim e por você. Porque se Jesus não tivesse perseverado, amados, até o fim, nós não estaríamos aqui para contar essa história. Nós não estaríamos aqui para dizer isso para você. Porque, veja bem, a perseverança, ela é uma das mais belas e maravilhosas virtudes encontradas na fé cristã, ou seja, na vida cristã. É uma das características que compõem a base, a estrutura, o alicerce para garantirmos o sucesso na nossa caminhada. Uma fé inteligente, uma fé racional, ou seja, alcançando todas as vitórias almejadas na vida cristã. O motivo de muitas derrotas, amados, na vida de muitos cristãos é devido à abstinência desta admirável virtude chamada perseverança. Eu vou explicar o porquê. Qual a definição de perseverança? Conservar-se firme e constante, persistir, prosseguir, continuar, ou seja, continuar a ser, ou ficar, manter-se, permanecer, conservar, persistir, conservar a sua força ou ação, continuar, perdurar, subsistir, persistir, ter ou mostrar perseverança, firmeza, permanecer sem mudar ou sem variar de intento, mesmo em provação diante de um conflito.
Ou seja, perseverar, amados, é começar e concluir mesmo em lágrimas. Por isso que às vezes nós estamos tão perto de receber uma bênção e aí entregamos tudo, desanimamos, vem a tribulação, vem a luta. Mas olha, amados, eu quero falar algo aqui que se encontra na carta do apóstolo Tiago. Abra sua Bíblia. No capítulo 1 de Tiago, diz assim a palavra do Senhor, amados. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que andam dispersas, saúde. Ou seja, meus irmãos, tende grande gozo quando caídes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não lance em rosto, e ser-lhe-á dada. Verso 6. Peça, porém com fé, não duvidando, porque quem duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma parte para outra. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. O homem de coração dobre e inconstante em todos os seus caminhos. Aleluia. Mas glorie-se o irmão abatido na sua exaltação, e o rico em seu abatimento, porque ele passará como a flor da erva. Porque sai o sol com ardor, e a erva seca, e a sua flor cai, e a formosura, a aparência do seu aspecto perece. Assim murchará também o rico em seus caminhos. Bem-aventurado o homem que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Aleluia. Então, meu amado, minha amada, meu querido irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, se você está passando por essa luta, essa tribulação, esse processo, saiba de uma coisa: se você perseverar até o fim, Deus, ele vai te dar vitória. Ele está te moldando, ele está te purificando no fogo da fornalha ardente. Muitos não conseguem entender isso, amados. Muitos não conseguem compreender que Deus, quando ele quer dar algo grande para alguém, primeiro ele tem que saber se o servo dele, a sua serva, está preparado, está amadurecido, amados. Porque se colocar coisa grande, não vai saber administrar. Para isso, devemos sempre perseverar. Perseverar sempre em oração, em jejum, na comunhão, no sacrifício. Não é um sacrifício de tolo. Deus quer um sacrifício de nós de obediência. Obedecer a palavra de Deus. Por isso que uma pergunta muito sucinta, muito clara. Como o obreiro deve se comportar diante de um desafio, uma luta, uma prova? Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 8, versículo 9, diz assim: todos somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Oh, glória! Por que perseverar? Porque o próprio Senhor Jesus nos mostrou a importância de perseverar, da perseverança, para alcançar a salvação da nossa alma. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Mateus 24, versículo 13. Sem a perseverança você não pode alcançar a salvação. Afinal, ela é um ato feito pelo amor de Deus por meio de Cristo Jesus. Então, amados, eu vou citar aqui alguns exemplos bíblicos de perseverança. Noé perseverou mesmo sendo criticado, humilhado, desprezado. Contudo, Noé lutou na construção da arca e salvou-se juntamente com sua descendência, porque ele obedeceu à voz de Deus. Noé, ele não ouviu as outras vozes, a voz do fracasso, do desânimo, da dúvida, da incredulidade. Preste bem atenção. Abraão perseverou em obedecer ao Senhor, saindo da idolatria da sua terra, e venceu. Eu posso citar também Moisés.
perseverou em buscar o porquê de seu chamado. Preste bem atenção, meus amados. Moisés, ele obedeceu, apesar de ser um homem já avançado de idade, gago, fanho, um homem indouto, mas ele obedeceu, ele perseverou. Ele creu naquilo que Deus falou com ele. Porque Deus tinha falado tete a tete com Moisés, até chegar a acender a ira de Deus contra Moisés, dizendo: você vai libertar o meu povo. Na maioria das vezes, Deus quer te levantar para um chamado. Deus quer te levantar para uma obra missionária. Deus quer te colocar num lugar para você ganhar muitas almas para o reino de Deus, para você libertar as pessoas no nome de Jesus, para você curar as pessoas que estão ali contritas, cativas, aprisionadas, e você está se escondendo. Você está fugindo do seu chamado. Então veja bem, amados. Moisés libertou os hebreus da escravidão egípcia. Eu posso citar Josué. Josué perseverou em seguir as instruções de Moisés, mesmo com a certeza de que o povo, no fim de tudo, se desviaria e Deus os puniria. Posso citar Ruth. Ruth foi uma mulher que perseverou diante de Boaz, mantendo-se intacta em sua reputação até ser redimida e tomada por esposa. Olha só que coisa, amados. Isso é perseverança. Obediência, perseverança igual a resultado. Ou seja, a oração é uma ação imediata. A oração é atitude, é ação, perseverança e obediência à palavra de Deus. Por exemplo, o apóstolo Paulo, amados, constantemente levava uma só mensagem em seu coração. Os exortavam a que permanecessem na graça de Deus. Atos 13:43. E o apóstolo Paulo combateu o bom combate, encerrou a sua carreira e guardou a fé. Morreu salvo em Cristo Jesus. Sofreu muito, amados, nas vigílias, nos açoites, nos jejuns, nas madrugadas, nas enfermidades que ele passou no seu corpo físico, nos naufrágios, tudo aquilo que ele, nas viagens missionárias que ele fez, para todos os lugares, ele perseverou. Então, não deixe de perseverar. Tivemos alguns homens que desistiram de perseverar, deixando-se levar pelo pecado e a perda da comunhão com Deus. Judas Iscariotes, Ananias e Safira, Himeneu e Alexandre, o latoeiro, do qual causou muitos males aos apóstolos de Cristo, aos cooperadores do Senhor. Então veja bem, amados, a perseverança, ela traz maravilhas. A perseverança trabalha na natureza, no temperamento, no comportamento do crente, do cristão, tornando resistente para vencer os obstáculos. Você pode ler isso em 2 Pedro, capítulo 1, versículo número 4. Logo, o cristão passa a ter a mente de Cristo. Então, amados, a perseverança ajuda o cristão a vencer as provações e as tribulações da vida espiritual. Paulo fala em Romanos 5 que a tribulação traz experiência, a experiência traz esperança, a esperança não traz confusão. Porque o amor de Cristo está derramado em nossos corações através do Espírito Santo. Então, amados, a perseverança é sinal de vitória. A perseverança produz vitória. O cristão perseverante não pode se separar de Cristo. Nunca pode abandonar a sua comunhão, o seu relacionamento íntimo com o Senhor Jesus. E aqui, quando eu li lá em Tiago, amados, no versículo número 2, ele disse: meus irmãos, tende grande alegria quando caídes em várias tentações, ou seja, grande gozo. A alegria do Senhor é a minha, a tua força, querido. A alegria do Senhor, essa alegria, esse gozo, essa paz que excede todo entendimento, ela vai estar sempre guardando a tua mente, o teu coração em Cristo Jesus, vai estar te fortalecendo. É essa alegria, amados, que é esse refrigério, esse nardo que está dentro de nós. O mundo não entende essa alegria. O cristão está passando luta, está desempregado, está enfermo. A mulher saiu de casa, o marido saiu de casa, o filho está doente, mas ele está dando glória a Deus. Ele crê que Deus é provedor. Ele crê que Deus vai abrir portas extraordinárias. Por quê, meus amados? Porque o cristão que murmura, aquele que fica reclamando com Deus, a murmuração é uma reclamação
descabida diante de Deus. A pessoa, quando murmura, ela está dizendo para Deus que Deus é insuficiente na vida dela, que Deus não é Deus para prover as suas necessidades. Então, amados, veja bem, para encerrar aqui esse estudo, essa palavra, a necessidade de perseverança. Tiago pontua que todos os cristãos deverão se comportar com riso, alegria, festejos nos momentos de grandes provações, dívidas, enfermidades, perseguições, desertos, lutas, desafios. Venham de que lado vier. As provações serão várias, amados. Jesus disse que no mundo nós teríamos de aflições, mas que tivéssemos de bom ânimo. Não é porque nós estamos agora andando na luz que vai ser um mar de rosa. É sofrimento, amados. Vamos sofrer com Cristo Jesus por causa do nome de Jesus. Vamos ser perseguidos, açoitados, injuriados, maltratados, desprezados, para receber o nosso galardão, a nossa vida eterna, a nossa recompensa, não só no céu, mas também aqui na terra, amados. Porque Deus, Ele não deixa o justo ali, naquele problema. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor as livra de todas. Mas para você sair desse problema, você tem que passar por esse nível de perseverança. Quando você passa nesse estágio, costumo dizer que é esse vestibular. Quando você passa nessa perseverança, nesse teste, aí você alcança a bonança. E logo em seguida vem outra luta. Você persevera de novo. Uma fé hoje, uma fé amanhã, é de glória em glória, é de fé em fé, de tribulação em tribulação, é de luta, é guerra. As nossas lutas, amados, é um conjunto que está dentro de um ingrediente, que é uma guerra. Até a volta do Senhor Jesus Cristo, vamos estar em guerra, amados, contra os principados, as potestades e as hostes infernais. Tudo aquilo que vem da parte de Satanás, o vosso adversário. Então, Tiago fala, amados, que diante dessas lutas, mas o bom disso é que o resultado é o teste da fé de cada cristão frente aos desafios. Muita gente tem saído da fila da vitória. Isso quando já sofreu bastante. Para buscar sua zona de conforto, amados. Se houver desespero de sua parte nos dias, meses ou anos ou desafios, é pensar em desistir. Ou seja, imediatamente, comece a orar pedindo sabedoria do alto. Quando você multiplicar provação, vezes fé, vezes sabedoria do alto, alcançará a tão sonhada perseverança que lhe graduará a receber a coroa da vida, do qual Tiago fala lá no capítulo 1, versículo 12, a qual só receberá quem ama ao Senhor. Então, é tempo de perseverar. É tempo de nós perseverarmos no Senhor. Temos que a todo momento buscar a Deus com todas as nossas forças, de todo o nosso entendimento, para que não venhamos cair na apostasia, amados, na frieza espiritual. É isso que o diabo quer. O diabo quer que nós venhamos a desistir. Eu creio que você vai cantar o hino da vitória. Quando você chegar do outro lado, você vai continuar cantando o hino da vitória. Deus fez o mar vermelho se abrir. Quando Moisés estava ali com o povo, Faraó vinha atrás e Moisés clamou ao Senhor. Deus disse: por que clamas a mim, Moisés? Diga ao povo para que marche. E Moisés tocou nas águas. As águas se abriram e o povo passou a pé enxuto. O povo passou glorificando a Deus. E Faraó ficou para trás quando tentou passar com seus soldados, amados. Você já sabe o final da história. Deus deu vitória para o seu povo. Então, veja bem, ou você jejua dentro da cova dos leões, ou o leão jejua por você. Mas o leão só vai jejuar quando você estiver em jejum dentro da cova. Querido, para você não ser queimado pelo fogo da fornalha ardente, como fizeram com Sadraque, Mesaque e Abednego, que não se prostraram diante do decreto do rei Nabucodonosor, ao toque da trombeta, eles tinham que se prostrar e adorar ao deus Marduk, a estátua de Marduk. Mas eles disseram: o Senhor tem poder para nos livrar, ó rei, na fornalha de fogo. E Nabucodonosor deu a ordem e jogou Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha de fogo ardente. E eles perseveraram. Eles creram que Deus ia livrar eles do fogo.
Se passares pelo fogo, não vai te queimar. Se cumpriu a promessa de Deus. Eles saíram intactos. Nem um fio de cabelo de Sadraque, Mesaque e Abednego foi queimado. Então persevere, querido. Persevere. Se te jogarem na prisão, como aconteceu com Silas e Paulo, louve. Louve. Que o teu louvor suba ao céu como um cheiro suave, como incenso até as narinas do Senhor. Não importa a tua situação. Se você está quebrado, está endividado, está nas drogas, se você é 71, se você está na prostituição, no homossexualismo, na idolatria, na macumbaria, na feitiçaria, não importa o seu problema. Jesus disse, vinde a mim, todos vós que estáis cansados, fracos, abatidos, oprimidos, e eu vos aliviarei. Pois tomai de mim, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave, e encontrarei descanso para as vossas almas, disse o Senhor Jesus. Então, no lugar dessa tua dupla vergonha, Deus vai te dar dupla honra e perpétua alegria, se você perseverar em Cristo Jesus. É isso, meu amado. Eu não estou aqui pregando religião. Para você que me ouve, me acompanha no grupo, que é católico, espírita, kardecista, Deus quer te salvar, meu amado, minha amada. Deus quer fazer você nascer de novo, da água e do Espírito. Deus não pode derramar um vinho novo se você ainda for um odre velho. Aleluia. Deus quer te dar vitória. Deus quer te abençoar. Deus quer te colocar em lugares altos. Quer te colocar por cabeça e não por cauda. Mas primeiro você tem que passar na moenda de Jeová. Você tem que ser um vaso idôneo na mão do oleiro. Você tem que deixar Deus te moldar. Descer lá na olaria dele, quebrar, pisar, arrancar os cacos, fazer um vaso novo, moldar, pegar uma nova massa, pegar um fermento e fazer aquele vaso santificado, sem rachadura, sem nada empenado, sem defeito. É assim que Deus trabalha. Aí ele pega o vaso, enche o vaso de azeite, de óleo da unção, da alegria, do gozo, do refrigério. E aí ele te usa. E aí ele te abençoa. Se você priorizar o reino de Deus e a sua justiça, todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Então eu quero citar aqui para encerrar algumas frases, amados, que nós deveríamos repetir incessantemente ao dia, no silêncio da nossa alma, ou então falando mesmo. Toma mais de mim e dá-me mais de ti, Senhor. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Aleluia. Se Deus é por nós, quem será contra nós? A minha vida, o meu coração, o meu caminho é a minha esperança, é do Mestre. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Até aqui nos ajudou o Senhor. Eleva os meus olhos para os montes, de onde virá o socorro. Meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Aleluia. Querido, que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Que Deus te abençoe de maneira rica e abundante. Você que creu nessa palavra, ouviu e recebeu, toma posse em nome do Senhor Jesus. Que assim seja feito. Graças a Deus.